Qual Como o senhor que é? enxerga o discurso de que para melhorar a educação é preciso privatizá-la porque é a educação pública que é o grande problema? É balela, isso é balela. A educação pública não é o grande problema. O grande problema é a privatização do ensino, é a mercantilização do ensino, é tornar o ensino uma mercadoria. A educação não precisa ser pública, ela tem que ser um bem social. E ela é pública porque é de todos. Qual o impacto que a PEC 241 pode causar no Enem e quais são as perspectivas para o Enem daqui para os próximos anos? Eu penso que o Enem vai acabar. Eu penso que o Enem vai acabar porque as bases que nortearam o estabelecimento de um exame único, que seria o único vestibular desse país, essas bases, pelo governo que está aí no poder, não existem mais. Os principais pilares deixaram de existir, caíram. Então eu penso que o Enem vai morrer de inanição. Essa agenda dos vestibulares prejudica o trabalho dos professores do ensino médio? Sim, na medida em que o vestibular é que define o conteúdo da disciplina que eu vou dar. Então, define inclusive o plano de trabalho e os próprios conteúdos disciplinares e o projeto pedagógico da escola. O projeto pedagógico de todas as escolas está voltado para uma única coisa, para o vestibular. Por isso que o Enem seria a solução disso. Quais são as consequências para o ensino geral por causa da supervalorização do ensino técnico? Não, eu não vejo uma supervalorização do ensino técnico, não. Eu vejo uma valorização do ensino técnico que deveria existir mesmo. As coisas devem coexistir pacificamente. Se for supervalorizado, aí é um absurdo, porque aí, inclusive, você vai ter demanda e não vai ter oferta. Mas uma revalorização do ensino técnico nesse país, na minha concepção, é importante. Porque o ensino técnico tradicional, que vinha tradicionalmente sendo oferecido aos estudantes, ele foi substituído pelo tecnológico das universidades, que é aquele curso rapidinho que não serve para coisa nenhuma. Inclusive, as próprias universidades ofereciam o curso tecnológico emendado com um lato sensu, o que é um absurdo. O senhor considera que os professores de notório saber também é uma forma de mercantilização do ensino? Uma vez que a mercadoria você vai vendê-la, você vai pagar ela de uma forma mais barata? Olha, a mercadoria está sendo paga mais barato, né? Quer dizer, a mercadoria está sendo pago caro pelo consumidor, mas o produtor de conhecimento está sendo mal remunerado, ok? O notório saber simplesmente vai tapar o sol com a peneira, vai tapar o buraco de expor para o mundo todo de que a profissão professor no Brasil não é atraente. Então você vai ter professor prático. É como se você tivesse médico prático, enfermeiro prático, engenheiro prático, etc. O notório saber serve para isso, é para tapar o sol com a peneira. O senhor considera sobre o ensino como mercado? O que o senhor acha sobre criarmos alunos como mão de obra, o cara que vai trabalhar e não um cidadão? Porque o que eu acredito, né, o que eu vejo nos ensinos técnicos, por exemplo, é que você cria um outro trabalhador e não um cidadão para fazer outras coisas em geral, e só mais uma mão de obra. O ideal seria você ter mão de obra especializada e crítica, e cidadão. Esse seria o ideal. Por que não? Por que não você ter um ensino técnico com condições para que a pessoa possa executar o seu serviço, porque nós precisamos de mão de obra. Nós precisamos de mão de obra especializada, tecnológica, que tenha conhecimento tecnológico, mas nós precisamos também de que essa pessoa que exerce a mão de obra não seja máquina, seja gente, cidadão. O ideal é formar um cidadão completo. O senhor acredita que existe uma maior atenção do Estado para anos iniciais de educação por se tratar da alfabetização para melhorar os índices do Estado, por exemplo, ou não? Olha, eu não acredito que tenha, não. Eu acho que deveria ter, mas eu não acredito que tenha. Eu acho que
A grande preocupação dos estados, municípios, da nação, deveria ser exatamente nos anos iniciais da formação da criança. É aí que você alfabetiza a criança, matematicamente. Os problemas que ocorrem nos exames, que são detectados pelos exames, PISA, SARESP, Enem, etc., com relação à matemática, eles nascem lá nos primeiros anos. Se você tivesse sido alfabetizado por uma professora nativa alemã, você ia falar errado até hoje, ia escrever errado até hoje. Então, se você não tiver o cuidado na alfabetização matemática, você vai levar esses problemas para o resto da sua vida. Então, a grande preocupação que se deve ter é exatamente nos primeiros anos de escolaridade. Isso que vai definir o cidadão. E se você ensiná-lo a contar, a ler e a escrever, está resolvido o problema, o resto ele aprende sozinho. Mas isso não provoca um alfabetismo funcional ou político? Sim, aí você não vai ter o alfabetizado funcional, o analfabeto funcional. Aí você vai ter um cidadão. Se ele souber ler, interpretar, escrever e contar, você tem um cidadão ótimo. Ele vai poder ser crítico. Celso, hoje as universidades particulares, elas possuem uma grande dependência do FIES e do ProUni. Hoje não há uma ampliação dessas vagas, não haverá nesse governo uma ampliação dessas vagas. Qual será o futuro desses programas e como essas instituições vão sobreviver se não houver essa ampliação? Como elas deixarão de ser dependentes disso? Bom, aí nós vamos ter o seguinte problema. Você tem aluno que quer estudar e não tem dinheiro, e você tem conglomerados educacionais que se estabeleceram para receber aluno e não tem aluno. O capital vai ter que trabalhar com isso. Vai ter que diminuir o seu preço ou vai ter que criar condições para que o aluno possa estudar. Mais duas perguntas. Como você avalia a atual gestão do secretário Mendonça Filho? Do ministro? Ministro, perdão. Ministro Mendonça Filho? Isso. Eu acho que ele é um ministro que não ministra. Na Prefeitura de São Paulo, qual foi a gestão que mais incentivou a educação? Luiz Erundina, Paulo Freire no comando da secretaria e Mário Sérgio Cortella na chefia do gabinete do Paulo Freire. Com certeza, Luiz Erundina. Mas por que é um ministro que não ministra? Você poderia explicar um pouquinho? Ele é um ministro que não ministra? Porque, na minha opinião, quem está estabelecendo todo o programa de educação do novo governo é o conjunto de assessores do Ministério. Obrigada. Obrigado.